Boa noite família. Hoje temos um encontro marcado, 21 e 21, hein? Dia 21 às 21 horas, que maravilhoso. Bem-vindo a todos. Vamos um pouco conectando. Vamos ver quem é que vai entrando. Quem vai chegando vai dando boa noite. Boa noite. Faz tempo que eu não faço uma live esse horário, né? Mas à noite, assim, terça-feira, final do dia. Quem for chegando vai dando boa noite, Ícaro. Má Fernandes, que saudade, Má. Espero que esteja tudo bem por aí. Quero saber como é que anda esse interior. Boa noite, Fernanda, bem-vinda também. Conforme forem chegando, vão dando boa noite. Vou esperar um tempinho antes da gente começar eu queria me atualizar com vocês, né? Eu vou deixar o título aqui, né? Desse testemunho. Vou chamar essa live carinhosamente de Testemunho 2.0. E vou deixar marcado aqui. Fixar comentário. Muito bem, minha gente. Bem-vindos, então. Hoje, o intuito da live realmente é compartilhar um pouquinho, né, do meu testemunho e deixar aqui gravado para nós um pouco do que aconteceu, vem acontecendo tanto. Para quem me acompanha aqui já há um certo tempo, sabe quantas coisas aconteceram nos últimos tempos, né? Ícaro, querido, paz de Jesus, amém, meu irmão, bem-vindo. E semana passada aconteceu uma coisa curiosa, porque eu tava dando uma olhada no meu Instagram, Hoje tem uma ferramenta muito bacana no Instagram que você consegue fixar alguns conteúdos, né? Fixar no topo, assim. Eu fazer isso com testemunho lá, porque representa muito desse novo momento, né? E a primeira surpresa não tava lá. Eu falei, caramba, beleza, tudo certo. Acho que já era hora também de fazer um novo, de fato, assim, né? Então, esse momento, esse encontro é para isso. Não só para compartilhar, mas também para a gente seguir se atualizando, por assim dizer, né? Muitas pessoas vão chegando e outras vão saindo, então é sempre bom a gente se atualizar. Então, bem-vindo se você está aqui, porque hoje realmente vai estar aqui quem precisa estar aqui, vai escutar quem precisa escutar, enfim. A ideia é que a gente possa sair daqui com o coração, né, tocado e com o coração um pouco mais quebrantado, por assim dizer. Então, bem-vindo e bem-vinda para quem estiver aqui. Vou dando um oizinho aí, dando um tchauzinho, para dizer que está presente, está aqui firme. Bom, eu vou deixar então... Vou até deixar os comentários aqui rolando, mas me desculpem se eu não acompanhar, tá, gente? Com os comentários vai passando aqui, então... Mas não deixem de mandar sua mensagem, né? Então... Deixem aqui sua contribuição e a gente vai interagindo. Não precisa mandar essa live para ninguém, não precisa chamar pessoas. A ideia não é essa, a ideia é a gente poder me abrir aqui com vocês acima de tudo. Por que testemunho, gente? Primeira coisa que eu quero refletir com vocês. Por que testemunho? Uma das coisas que eu mais venho aprendendo nos últimos tempos é o significado real dessa palavra, sabe? Pessoas se conectam com pessoas, sabe? E às vezes a gente tem às vezes não, né? Sempre, né? Nós temos um poder muito grande nas mãos aqui nessa rede, que é o poder de influenciar pessoas, né? Então, influenciar pessoas tem uma certa responsabilidade. Quando a gente está aqui presente, querendo ou não, a nossa vida é, de certa maneira, um testemunho. Pode ser um testemunho falso, pode ser um testemunho verdadeiro, mas estamos transformando a nossa vida em algo, né, que pode, de certa maneira, tocar a vida de outras pessoas. Nosso viver é um testemunho. Eu percebi que quando eu me ausentei do Instagram e voltei, isso em meados de abril, se não me engano, ou maio, e eu dei o meu primeiro testemunho, cara, eu estava ainda num momento de muito movimento, né? Eu estava na Tailândia ainda, nem estava no Brasil,
ainda, nem tinha chegado aqui, nem tinha voltado para minha rotina, então perceba quanta coisa aconteceu de lá para cá. Então, para mim é muito coerente de fato a gente estar aqui junto, compartilhando e conversando para poder se atualizar acima de tudo, né? Eu tento ao máximo possível aqui ser transparente e ser muito verdadeiro com todos vocês, afinal de contas é uma necessidade, dentro desse mundo que a gente vive, né? Tentar não, mas agir sempre por além da superficialidade. E muitas pessoas que me conhecem há muito tempo percebem muitas mudanças que aconteceram por aqui, né? Então, para mim, se atualizar com vocês é o mínimo, né, a se fazer com vocês que estão sempre me acompanhando. Então, viver é um testemunho. Então, consequentemente, estar aqui hoje e fazer esse 2.0 para mim é muito natural. Não é somente porque na semana passada o meu testemunho sumiu. Beleza, a gente faz outro. Na verdade, a gente vai fazer quantas vezes for necessário. Porque eu quero que cada vez mais pessoas compreendam, sintam, entendam não só o caminho que eu trilhei, as coisas que eu aprendi, como também possam, né, tomar consciência quanto a muitas coisas. Então, é também um sentido de contribuição, por assim dizer. Esse testemunho, então, 2.0 começa relembrando um pouco esse episódio, né? De que na semana passada rolou isso, acabou sumindo meu testemunho, etc. Enfim, e cá estamos agora, dando novamente início, né? Compartilhando, mas de um lugar novo, talvez, de um lugar de ainda mais discernimento, de ainda mais clareza. É que eu espero que vocês recebam isso com o coração aberto. Então, talvez hoje eu fale muitas coisas para você, talvez hoje eu fale muitas coisas que você vai receber e vai sentir, caraca, nossa, eu pensava exatamente isso. Ou talvez você receba e fale assim, nossa, né, não faz sentido para mim. E tudo bem, sabe? Estamos aqui, o meu testemunho é, na verdade, a minha vivência, né? É a minha vivência que constrói a minha forma de ver o mundo e eu quero muito compartilhar ela com vocês. Eu queria começar, na verdade, falando um pouco da minha trajetória. Antes de chegar, de fato, na questão que deu origem a tantas transformações na minha vida nos últimos tempos. Quando eu era mais novo, minha mãe teve uma situação séria, né, onde ela acabou enfrentando o câncer na vida dela, e esse foi um grande pontapé inicial na minha vida no que diz respeito à espiritualidade. Eu vou começar desse ponto porque lá na frente vocês vão ver como é curioso que tudo isso se conecta. E quando minha mãe teve câncer, ela enfrentou durante uns bons anos, né? Fez radioterapia mais de uma vez, fez quimioterapia, perdeu os cabelos, retirou a mama, teve uma série de questões muito sérias. E é difícil para uma família enfrentar essa situação e de maneira muito natural. É como se você tivesse de cara a cara com a morte todos os dias um pouco, né? Então, inevitavelmente, muitas coisas mudam, muitas coisas se transformam, muitas coisas precisam realmente se reorganizar para que a gente encontre forças para lidar com toda a situação. Mas naquela época eu era um tanto quanto jovem, né? Eu era adolescente, tinha minhas outras tantas preocupações, não tinha noção realmente do peso que aquele momento tinha. Resumo da ópera, minha mãe se curou do câncer, ela passou por essa fase delicada e essa fase deixou suas cicatrizes. Uma delas tocou muito fundo no meu coração porque eu conheci uma força em minha mãe que eu não conhecia naquela época, que me tocou muito o coração. Que para mim era mais do que tocar o coração no sentido de comoção, mas era muito mais tocar a minha mente, na verdade, no sentido de curiosidade. Eu não conseguia compreender de onde vinha tamanha força para ajudá-la a atravessar esse momento delicado, sabe? Mas ela atravessou. Uma das coisas era muito notório. Ela, nesse tempo, precisou reforçar ainda mais o seu entorno e se cercar de pessoas que davam forças para ela.
E naquela época ela começou a frequentar a igreja evangélica com a minha tia. E eu lembro que eu era menino e eu era adolescente e já tinha uma série de preconceitos com relação à igreja evangélica, a Jesus Cristo, etc. Guardo uma imagem assim de meu tio no quarto. Minha tia até riu esses dias quando ela viu falando sobre isso numa live. Mas meu tio sentado assim sentado não, ele ficava pouco tempo que ele ficava em casa, né, que ele ficava muito fora, ele era policial. E ele ficava no quarto. E quando ele tava em casa, cara, era escutando louvor nas alturas, sabe? O tempo inteiro. Louvando a Deus e orando e assistindo culto, etc. Eu não sei porquê, mas aquilo na minha mentalidade juvenil me incomodava, assim. Tinha um certo preconceito. Eu, sinceramente, não sei de onde, né? Não sei de onde vinha isso. Mas isso tinha uma certa resistência no meu coração, cara. Mas fato inquestionável. A vida da minha mãe se transformou naqueles instantes, né? Ela encontrou um lugar de fé que, vou te falar, aquela mulher venceu uma linda batalha, assim, que dali em diante eu passei a ver minha mãe com outros olhos, assim, ela me inspira até hoje. Ela não tá aqui hoje presente, né, assistindo, a gente sempre se fala, tá sempre presente nas minhas lives assistindo. Um beijo pra ela, que eu sei que depois ela vai assistir. Mas, cara, aquele momento foi um momento muito, muito forte, assim. Aquilo me pegou, sabe? Eu falei assim, cara, tem um lugar de fé aqui que eu não conheço. Na verdade, eu sou de uma família que, em tese, eu sou batizado, fui batizado em igreja católica, né? Logo que nasci, mas nunca fui praticante. Na verdade, não cheguei a nem fazer crisma, essas coisas, assim. Então, apesar de ter estudado no colégio, né, o colégio Antônio Vieira, lá em Salvador, que é um colégio, não sei se eu posso dizer que é um colégio jesuíta, enfim, mas tem uma certa religiosidade. Eu lembro que eu tinha aulas de religião na minha escola. Eu acho que talvez seja daí o lugar de resistência. Acho que eu nunca levei muito aula de religião muito a sério, assim, talvez seja isso. Mas eu lembro que aquilo me tocou muito e eu falei, cara, eu preciso conhecer um pouco mais disso, eu preciso entender um pouco esse invisível que fortalece, esse invisível que nutre, esse invisível que fez ela vencer e acreditar em milagres, sabe? E aí eu decidi trilhar um caminho por minha conta, né? Eu tinha essa coisa, adolescente, né? Eu lembro que naquela época eu tomava minhas decisões, eu nem consultava meus pais, não queria que eles soubessem do que eu estava fazendo, simplesmente ia. Então, né, eu decidi buscar alguma coisa, mas não aquele caminho que ela estava já, né? Então eu queria, na minha autossuficiência, seguir o meu caminho e vamos nessa. Foi aí que eu comecei uma jornada e tanto, gente, porque, vou te falar, eu vou, sei lá, isso foi 2000 e eu voltei para Salvador em 2006. Isso começou lá para meados de 2009, eu acredito, por aí. Foi quando eu tinha uma namoradinha e aí eu fui, ela tinha uma família meio espírita e umbanda, e aí eu comecei a conhecer por ali. Aí eu mergulhei no espiritismo, passei por todas as vertentes, estudei, li livros, né? Só não iniciei os estudos mediúnicos, né? Porque minha atenção estava dispersa. Mas me aprofundei bastante. Dali eu fui para o Umbanda, passei pelo Candomblé, Mesa Branca. Aí depois eu conheci o Oriente, né? Conheci aquela coisa do corpo, mente e espírito. Conheci as bases e as estruturas do budismo, né? Estudei bastante a roda do Dharma e mergulhei naquilo como para mim era um norte de vida muito forte. Foi nesse caminho do Oriente que eu conheci o yoga. Do yoga comecei a mergulhar então, porque aí já era, sei lá, 2012, e aí conheci o yoga na minha vida, aí pronto, o yoga entrou e eu fui mergulhando cada vez mais. Segui aprofundando, depois fiz curso de yoga, me tornei professor. Quando eu mudei de carreira, aí pronto, dediquei minha vida inteira praticamente a isso. E aí mergulhei nos estudos do hinduísmo,
Passei pelo Vedanta, passei ainda também pela escola do Vipassana, do Sri Goenka, né? Fui para uma coisa mais ocidental, depois para o Mindfulness, passei pelo Reiki, pelo Theta Healing, fui pela lado filosófico também, do Oriente, do ocultismo, estudei Kybalion durante muitos anos, mergulhei na teosofia, estudei taoísmo. No Ocidente, mergulhei no pensamento filosófico ocidental, desde a época pré-socrática até o pensamento mais moderno. Estudei... que mais? Cara, estudei tudo. Se imaginar, assim, eu fui mergulhando, sabe? Pra mim, autoconhecimento tava ali, encolher informação, etc. Curioso fato que eu nunca olhava para Jesus, né? Mergulhava o tempo todo em vários conhecimentos. E assim fui levando a vida, né? Até conhecer, em um momento da minha vida, conhecer o xamanismo e conhecer toda essa filosofia, né? Que também é uma filosofia, por assim dizer, e na qual também aprofundei, mergulhei. Uma coisa que eu sempre levei em conta é que, assim, superficialidade era uma coisa que não combinava, nunca combinou muito comigo, né? Eu sempre fui aquela pessoa que, assim, mergulho, né, boto o pé, boto o joelho, boto o quadril, boto o abdômen, mergulho, vou de cabeça. Então, pra mim é assim, eu preciso, né, me entregar profundo para conhecer o fundo do copo, né? Se a gente ficar ali só na superfície, né, molhando o dedo, a gente nunca vai saber até que ponto a gente está de fato vivenciando alguma coisa ou se enganando, né? Então eu acredito que a gente precisa sim mergulhar de cabeça. Tem hora que a gente vai mergulhar e o chão vai ser raso, a gente vai bater a cara, vai ter que voltar. Tem hora que o chão vai parecer muito fundo, infinito, né? E a grande questão é essa, não tem nada que sacie a sua sede, né? Você está querendo sempre mergulhar, né? Hoje eu sei que existe um outro caminho que simplesmente mata a sua sede, mata a sua vontade, você não precisa mais mergulhar, né? Mas eu não sabia disso nessa época e para mim isso fazia muito sentido, né? E foi assim que eu mergulhei e trilhei um caminho onde eu conheceria hoje a minha esposa maravilhosa, a Gabi. A gente se conheceu, né, num ritual de ayahuasca. Vocês já me ouviram falar muito disso aqui, então não é nenhuma novidade, né? Até porque se tem uma pessoa que sempre viveu pela verdade, fui eu. Então, quem me conhece já há muito tempo aqui no meu Instagram sabe que eu já, né, tem gente que está comigo aqui desde que eu saí de Salvador, desde que eu morava em Salvador. Então tem gente que me viu no mundo corporativo, tem gente que me viu iniciando yoga, tem gente que me viu dando as minhas primeiras aulas, depois retiro, depois né, acompanhou todas as minhas fases. Então eu nunca fiquei tentando medir, né, tipo, só faço isso, mas compartilho Y. Não, para mim eu sempre prezei o máximo possível por ser aqui online, a mesma pessoa que eu sou fora do online também. Então todo mundo que me conhece sabe disso. Então, falei muito aqui para vocês, influenciei vocês muito nesse caminho, com certeza. Falo vocês, né, mas de uma maneira geral, mas tem muita gente aqui que talvez não, mas falei muito disso aqui, né? Então, foi assim que eu conheci a Gabi. E eu lembro quando a gente se conheceu que foi muito especial, porque, assim, se tem uma coisa que eu posso falar pra vocês com relação a gente conhecer as pessoas que a gente muito ama na vida, é que quando você conhece uma pessoa e ela te traz um profundo amor e ao mesmo tempo uma paz que na sua mente parece até o oposto. Você está tão acostumado à euforia de uma paixão que quando você sente um amor exorbitante, grandioso, e aquilo te traz uma serenidade, uma certeza e não simplesmente uma sede, você fica até meio, né? E foi assim que a gente se conheceu. E não demorou muito tempo a gente se conhecer e simplesmente, né, a gente se conheceu em março, em maio eu já me mudei, já estava aqui. E
Me mudei para Goiânia, mudei cidade, mudei de tudo, né? A história da grande transformação da minha vida acontece a partir desse encontro. E é por isso que é importante entender também, assim, o momento, né, o contexto no qual eu vivia, quando eu a conheci, o caminho que eu trilhei até estar ali, né? E quando eu conheci, não sei, eu sabia que algo muito grandioso se apresentava na minha vida. Eu não tinha nem ideia do que ou como. A grande verdade é que muitas coisas grandiosas aconteceram daí, então. Mas logo que a gente se conheceu, a gente se uniu por amor e também uniu os nossos trabalhos e uniu o nosso viver, né? Muita coisa aconteceu, retiros com propósito floresceu, né? Quem já teve a oportunidade de conhecer, já vivenciar esse trabalho comigo, sabe o quanto ele tem essa beleza do amor que a gente nutre um pelo outro, de estar ali presente no nosso trabalho. E a mudança de cidade, enfim, tantas coisas que aconteceram, a nossa vida realmente se transformou. Mas essa sede estava sempre ali, sabe? Parece que quando a gente vive sem conhecer esse algo, né, que nos preenche, esse alguém que nos preenche profundamente, existe sempre o vazio. Hoje eu compreendo assim profundamente que nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus e, portanto, temos a eternidade plantada dentro do nosso peito. Só que só podemos preencher ter a sensação de um preenchimento dessa eternidade quando a reconhecemos em nós, de fato. Quando isso não acontece, essa eternidade se transforma num grande vazio. E aí a gente mergulha em vários caminhos, buscando e nunca sacia. Era um pouco do que eu vivia. Tinha uma curiosidade, um anseio por algo que parece que a cada vez que eu dava um passo a mais, na verdade eu tinha muito mais perguntas. E aí eu ia buscar mais, ficava nesse loop infinito. Nunca saciado, nunca satisfeito, sempre em busca de mais. Não à toa, a gente até se reconhece assim e acha durante muito tempo, né? A gente se reconhece assim, a gente até se vangloria disso, né? Nos denominamos eternos buscadores. Cara, se você parar para pensar de verdade nessa frase, você vê o quanto ela é uma prisão de ilusões, porque aquele que eternamente busca é aquele que nada encontra nunca, entende? Então, se eu estou eternamente buscando, é porque eu continuo nunca encontrando. Então, é uma sensação de um grande vazio. Quando você acorda para isso e fala assim, caraca, quanto tempo eu passei nisso? E a gente fica nisso, né? Então, nunca estamos saciados, nunca estamos satisfeitos. A gente está sempre ali buscando algo mais. Isso está tão impregnado na nossa mentalidade, né? Da nossa geração, que a gente acha isso bonito, inclusive, né? A gente acha isso cool, a gente acha isso legal, a gente acha isso vibes, né? Então, a gente nem para pensar. A nossa geração foi marcada por esse distanciamento de uma conexão mais profunda com Deus. E fomos deixados soltos para buscar essa relação à nossa maneira no mundo que estava começando a ser completamente influenciado por várias correntes de pensamento. A geração da informação, o acesso excessivo a informações. E quando você coloca, né, se você colocar uma geladeira cheio de cerveja de frente para um bêbado, ele vai acabar com a vida dele e não está nem aí. Ele vai continuar e nunca vai se sentir satisfeito. É mais ou menos isso. A gente está com a sede
um vazio que não consegue ser preenchido, e aí você tem uma gama de informações à sua volta, um acesso fácil a tanta coisa, a tanta filosofia, a tanto mundo, que aí você se envereda mesmo e sai por aí, entende? Insaciável, buscando conhecimento o tempo inteiro. E era isso, essa era a minha vida durante muito tempo, né? Eu não percebia o quanto isso me cansava, de fato, né? Eu achava que não me cansava, na verdade, eu estava ficando cada vez mais cansado. Na verdade, nós sempre estamos, só que a gente não reconhece isso. E nesse caminho, cara, tava tudo dando certo, tava tudo lindo, né? Eu tava com o amor da minha vida, a gente tava com o trabalho florescendo, nós estávamos morando juntos. Cara, não tinha nada errado com a nossa vida. Nossa vida tava linda, perfeita, sabe? Tipo assim, é hora de agradecer a Deus, ajoelhar e agradecer, tipo assim, obrigado por estar aqui. Eu lembro que eu fiz o primeiro retiro, com Retiros com Propósito, eu fechei os olhos e falei assim, obrigado, porque a sensação é de cheguei, sabe? Eu falei exatamente essas palavras na partilha final, assim. E ainda assim, com o coração preenchido dessa maneira, a gente continuou buscando, e continuava buscando, e continuava buscando, né? E aí a gente fica nesse loop infinito. Sai de uma cerimônia, vai para outra. Sai de um ritual, vai para outro. Sai de um curso, vai para outro. E fica nesse loop infinito de eterno buscador, eterno buscador. Cansa isso, viu? Enfim, a grande verdade é que insaciados, insatisfeitos, né? Sempre querendo mais, como todo coração juvenil, né? Como toda criança imatura, ingênua, lá vamos nós. E aí a gente decide não só mergulhar mais fundo nesse caminho, como usar algumas substâncias que até então, dentro da minha concepção, da nossa concepção e da concepção de muitos, né, a gente tem o hábito de chamar de medicina sagrada, né? Uma questão cultural, né, uma imposição cultural praticamente, né, de um movimento que tende a ditar costumes, tende a ditar pensamentos, né? A gente acaba enxergando apenas aquilo que a gente quer enxergar. E a verdade é que... Opa, tô de volta. A grande verdade é que nesse caminho a gente ignora as coisas ruins que acontecem e a gente dá valor somente àquilo que nos interessa, né? É uma vida de conveniências. Então, mergulhando nisso, eu fui. Enquanto não acontece nada de ruim comigo, ok, né? Porque todas as vezes que eu escutei coisas ruins acerca desses rituais, a opinião era sempre a mesma, né? Tipo assim, não, isso é karma de fulano. Não, mas fulano deve ter tomado alguma coisa, por isso que deu ruim. Não, mas veja só, fulano não tem cabeça firme, né? Pô, fulano tem aquele histórico de assim assado, não tinha como ser diferente. Ele tinha que passar por aquela peia, né? E a gente fica nesse loop, a gente acha que somos nós o problema, né? Ao ponto de, às vezes, quando eu já cheguei a ver em certos rituais, né, de ayahuasca, por exemplo, uma pessoa se sentir inibida a falar que ela teve um problema ruim porque todo mundo só falava coisas boas, então ela achava que o problema era ela, né? E quando ela teve problema, ela foi repreendida. Então a gente cria realmente essa falsa percepção de que certos caminhos só traz coisas boas, né? Tudo mais. Mas voltaremos a falar sobre isso mais pra frente. Enfim, a gente decidiu seguir aprofundando e fazer um ritual com uma substância chamada bufo alvários, né? Uma substância que é conhecida como a molécula dos deuses, né? E que por muito tempo, nossa, como eu acreditava nisso, né? Cheguei a fazer isso mais de uma vez, inclusive. Negando, inclusive, situações muito delicadas
que eu mesmo fui testemunha, e outras que chegaram até mim realmente de questões muito sérias, né, de danos psicológicos, etc., mas nunca era atribuído, né, à substância. Afinal, é uma medicina sagrada, né? Então o problema é a pessoa. Enfim, a gente foi. Por que a gente fez? Porque éramos insatisfeitos, éramos insaciáveis, né? Éramos eternos buscadores, e a gente acha que sempre tem uma nova folha, uma nova página a ser virada. Precisamos expandir a consciência, precisamos alcançar o reino de não sei aonde, precisamos vencer todas as nossas sombras, mergulhar nas sombras para vencer. Que canseira isso, hein? A verdade é que fizemos, acreditávamos que estávamos fazendo algo muito bom para nós, né? E então algo realmente aconteceu, né? A grande verdade é que depois que a Gabi vivenciou a experiência dela, houve uma mudança do dia para a noite. De repente, aquela pessoa que eu amo, que era uma pessoa alegre, que era uma pessoa pra cima, que era uma pessoa expansiva, amorosa, que era uma pessoa, sabe, que chega e preenche os espaços, quem conhece ela sabe. De repente, eu só via medo nos olhos dela, todos os dias. Começou já no dia seguinte. Medo era tudo que eu via nos olhos dela. E eu não conseguia entender muito bem isso, né? Afinal, eu já tinha participado de algo nesse sentido. Custava a mim acreditar que aquele lado ruim, da qual eu já tinha ouvido falar, tinha acontecido justamente com ela. E eu estava ali, incrédulo ainda, diante daquilo, sem entender exatamente o que fazer. A situação foi perdurando. Nesse meio tempo, a gente percebeu muitas coisas, não só relacionado à substância e às questões sobrenaturais e espirituais envolvidas nisso, mas, acima de tudo, né, antes de chegar na parte espiritual, etc., da parte humana mesmo, daqueles que se colocam numa posição de terapeutas, mas que, infelizmente, a gente vê que no mundo, hoje em dia, principalmente desse mundo de terapias holísticas, o que mais tem são pessoas que estão focando somente realmente em visibilidade, em dinheiro e retorno e reconhecimento, e não estão realmente preocupadas em ajudar vidas, né? Porque no primeiro momento em que uma ajuda é realmente necessitada, a gente vê que não é nem que não queira, simplesmente não existe ferramenta para dar conta, né? E isso acontece em todos os lugares, né? Conheço muitos profissionais de muitas áreas, inclusive dentro do próprio yoga, que são assim, pessoas que não estão tendo o mínimo de cuidado, de zelo com as pessoas que elas estão se colocando disponíveis para cuidar. E é quando o bicho pega, some do mapa, né? Então, assim, é legal, é cool dizer que você pode ajudar a curar alguém, mas tome muito cuidado com isso, porque, inclusive, para vocês aí que trabalham com terapias holísticas, que fazem retiros, etc., tome muito cuidado, porque se você oferecer cura para alguém, você pode, na verdade, você está fazendo praticamente um crime, né? Então, assim, prática de curandeirismo, ficar oferecendo essas coisas, sendo que simplesmente isso é algo que inexiste, tá? Então, essa é o primeiro passo, né? O primeiro véu que se desfez, assim, que eu falei, caraca, eis que o mundo se revela, né? Para piorar a situação, né, a gente foi vendo que o medo que existia nela tinha muitos motivos. Inclusive, ela passou a ouvir vozes que incentivavam nela pensamentos suicidas, que incentivavam ela a se matar, que falavam coisas horríveis para ela o tempo inteiro. Toda hora uma sensação de possessão, sentiu
corpo ser tomado por energias e por vibrações e por uma série de coisas, sonos completamente a todo momento interrompidos, né? Então, assim, literalmente uma pessoa atormentada, né? Não sei o quanto de vocês aqui acreditam nisso, mas vou te falar, eu também não acreditava tanto, apesar de ter visto muitas coisas ruins, inclusive em rituais, esses mesmos rituais que eu menciono, pessoas sendo possuídas, né? Pessoas se debatendo no chão. Eu mesmo já tive que carregar uma pessoa para fora de um salão e simplesmente a pessoa é deixada do lado de fora à mercê, né? Onde as pessoas simplesmente não têm condição, não têm ferramenta para conseguir nem saber o que fazer com aquela pessoa, né? Então você vê o tamanho da negligência. E a grande questão é que, mediante todo esse ocorrido, né, a gente vendo aquilo acontecer, falei, cara, o negócio está realmente muito sério aqui, né? A gente tentou absolutamente de tudo. E aí entra uma coisa muito delicada, porque eu juro para vocês que a gente tentou de absolutamente tudo. Não só em consultas, né? Porque a gente consultou meio mundo de gente, de um monte de coisa. Porque nessa hora a gente apela para o universalismo, né? A gente busca a universalidade. Então, a gente reza para todos os santos, a gente acende todas as velas, a gente faz todas as oferendas, buscando alguma coisa, querendo algum retorno, querendo alguma cura, querendo alguma transformação, etc. A grande verdade é que nada ajudou. Eu mesmo tentei muita coisa. Usei todo o meu arsenal de conhecimento, meu arsenal de técnicas, meu arsenal de tudo que você imaginar e simplesmente nada resolvia. Era realmente uma situação muito preocupante, até que ela precisou, né, ceder e falou assim, talvez, né, seja a minha mente. Talvez eu precise buscar ajuda. Porque ninguém está me ajudando. E aí ela começou a buscar ajuda psiquiátrica, né, e psicólogo, inclusive. Então ela passou a tomar remédios. Uma pessoa que nunca tinha vivido nada na vida dessa maneira, estava ali agora diante de uma circunstância onde ela precisava tomar Rivotril e tantos outros remédios aí, antidepressivos, ansiolíticos, uma série de coisas, né, que é o que muitas pessoas fazem, né? Muitas pessoas acabam fazendo, para tentar silenciar algumas coisas. No caso dela, para tentar, né, mudar o panorama da situação, porque se nada resolve no âmbito espiritual, então pode ser que de repente realmente o problema seja a mente. Então é isso, vamos tentar trabalhar pela mente, né? Por quê? Porque é mais fácil achar que o problema é você do que o outro, né? A gente acaba se culpando e se autorresponsabilizando muitas vezes nesse sentido. Então é isso, de repente a pessoa, cara, que eu conheci, que eu olhei nos olhos e eu falei assim, que coisa mais linda da minha vida, agora eu estava naquela situação. Eu nunca tinha vivido nenhuma situação com alguém da minha família ou próximo naquele estado debilitado mentalmente, emocionalmente e até fisicamente. Eu não sabia o que fazer. Esse foi um momento delicado porque eu tive que aprender que nem tudo na vida é sobre ser professor, é sobre tentar ajudar, é sobre tentar interferir. Às vezes tudo que a gente precisa fazer é estar presente. Tudo que a gente precisa fazer é estar junto. Tudo que a gente precisa fazer é sair dessa zona de conforto e dizer, tô aqui, tamo junto, sabe? Às vezes é tudo que você pode e tem condição de fazer. Nada mais do que isso, né? Às vezes a gente quer de alguma maneira ajudar, etc. E bem verdade que aí vem aquela vontade, né? Porque boa parte das pessoas que eu conheço, incluindo a mim mesmo, busca todos esses conhecimentos, busca um monte de coisa. E no fim, o que a pessoa faz? Ela quer ajudar o outro, né? Então, vou buscar meu propósito de vida. Virou professor de yoga. Encontrei meu propósito de vida porque agora estou ajudando as pessoas. Querida, você não consegue se ajudar. E você acha que está ajudando alguém. Isso não é, sabe? Isso não é propósito de vida. Isso é só você tentando ser herói de alguém porque é incapaz de ser o seu próprio herói. Então, eu descobri, na verdade, nesse processo todo, a minha total falência.
a minha impotência, a minha incapacidade de fazer alguma coisa, a não ser estar disponível, a não ser estar presente, a não ser estar com ela. E foi uma fase muito delicada, porque, né, minha vida passou a ser um estado de alerta. O tempo todo eu sabia se ela tá bem, o tempo todo, se ela ficasse um pouquinho séria, tipo, tá tudo bem, meu amor. Se ela acorda de noite, tipo, opa, acorda. Nossa vida era um estado de alerta, né? E as coisas melhoraram um pouquinho depois que ela começou a tomar o remédio. Afinal, é remédio, né? O remédio vai fazer isso. E uma coisa interessante a se refletir sobre o remédio, que às vezes eu falo aqui dessa maneira, nesse tom, mas veja, a medicina, ela não deve ser negada. E uma das coisas que as pessoas mais fazem nesse caminho holístico, né, é negar a medicina, né? Todo mundo fala de Rivotril ou de ansiolíticos como se fossem tipo o anticristo, entende? Mas vou te falar uma coisa. Isso aqui às vezes é a única saída que uma pessoa tem, entende? A medicina está ali também para ajudar, também está ali para contribuir. Então, de todo modo, não é ruim. Claro que persistir nisso durante muitos anos vai gerar uma consequência muito grave. Mas, às vezes, numa situação específica, emergencial, aquela é uma saída que vai ajudar a atenuar sintomas que podem ficar muito graves se a gente não fizer isso. Ela piorou muito, piorou além da conta. Por quê? Porque falavam, não, isso vai passar. Sabe o que você tem que fazer? Comer batata para aterrar. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que, tem que fazer rapé para aterrar. Aos poucos vai voltando. Não, isso vai passar. Toma um banho de ervas. Entende? Gente, pelo amor de Deus. Tá entendendo? Tipo assim... chega a ser... realmente... Seria engraçado se não fosse cômico, né? Então... por conta desse pensamento, ela atrasou muito aí no psiquiatra, atrasou muito aí no psicólogo, né? Então viveu noites de tormento, de infelicidade, uma série de coisas. E aí as coisas começaram a melhorar um pouquinho nesse sentido. Nesse momento de melhora, algo muito curioso aconteceu. Por quê? Porque antes dela iniciar, antes da gente fazer, né, esse trabalho com bufalvários, que inclusive, né, depois vou falar um pouquinho sobre essas substâncias e um pouco da minha perspectiva sobre elas. Mas antes de fazer esse trabalho, ela teve um sonho onde a imagem de Jesus apareceu para ela, né, saindo de um fogo, assim. Eu lembro que ela me acordou e falou um pouquinho sobre esse sonho. A gente ficou, nossa, será que a gente vai ver Jesus, né? Nesse trabalho, etc. E fato curioso que eu comentei com vocês que eu conheci ela num ritual de ayahuasca, certo? E nesse ritual especificamente falando, em uma determinada parte lá onde o facilitador, né, vai chamando e entoando por diversas forças, etc. No momento que ela estava se conectando no momento que ele estava chamando pela força de Shiva, né, ele se apresentou, né, ele, na verdade, não se autodenominou como tal, mas naquele exato instante apareceu uma força, né, falando com ela, numa voz poderosa, forte, e se apresentando como Deus, porque um dos sonhos dela, inclusive, né, a busca incessante dela era conhecer a mente de Deus. E então essa força se apresentou. E nesse momento, se apresentou como Deus e começou a apresentar as grandes maravilhas do cosmos, né? O cosmos, as estrelas, o mundo infinito, etc. E naquele momento olhou para ela e falou assim: você não sabe o quanto vocês são poderosos? E
e usando várias artimanhas, mostrando várias coisas do reino dele e mostrando várias pessoas meio yogis, meio indianas, assim, vivendo uma vida meio promíscua, e ela questionando aquilo. Em um dado momento ela olhou e falou assim, mas e Jesus? E aí essa força virou para ela e, num tom de deboche, falou, quem é Jesus? E aquilo, eu lembro que aquilo tocou tão profundamente nela que a gente ficou meses conversando sobre isso, né? Qual que seria a relação entre a perspectiva do politeísmo hindu com o monoteísmo cristão? Como que eles se conversam, né? Porque estão ali no Oriente, né? As diferentes vertentes monoteístas cristãs primitivas que deram origem ao cristianismo primitivo, ao islamismo e ao judaísmo, e do outro lado tantas outras culturas politeístas, né, que incluem não somente o hinduísmo, mas tantas outras. Será que se conversam entre si? Esse foi um objeto de estudo aí durante muitos meses, e por isso que quando Jesus apareceu para ela antes do bufo foi um tanto quanto curioso. Uau, será que a gente vai ter alguma clareza sobre isso? Finally, né? Estou falando coisas aqui, gente, que eu não sei se vocês acreditam ou não, mas estou falando porque, enfim, é o que aconteceu. E aí, nesse processo, ela teve, depois do bufo, novamente esse contato também com Jesus aparecendo novamente, né? Não só com uma imagem, a personificação, mas também em forma de símbolo, como o alfa, né? Para quem não sabe, Jesus, Deus Filho, é o princípio e o fim, então ele é o alfa e o ômega. Então, quando a gente começou a se conectar com Jesus, as coisas foram começando a atenuar um pouquinho. Foram melhorando, ela começou a ter algumas melhoras progressivas. A gente conseguiu, inclusive, conduzir retiros, ainda que difícil, né? Uma fase, imagina, naquele estado a gente, né, teve que deixá-la separada um pouquinho, trabalhando mais na parte de produção, e enfrentar lá um retiro. Imagina a situação como foi bem delicado, mas graças a Deus tudo fluiu. Sei que nesse processo as coisas foram melhorando mesmo. A gente começou a ter esperança, né? Esperança não só de melhorar, como esperança de repente parar de tomar remédio, uma série de coisas. E eu lembro que essa cerimônia com bufo ovários aconteceu em outubro, né? E aí foi outubro, novembro. Eu lembro que quando a gente estava em dezembro, ela estava um pouquinho melhor, progredindo. A gente estava aqui na varanda de casa, deitados. Depois a gente fazia uma oração e uma meditação. Ela começou a chorar, né? Chorar. E naquele momento, você imagina, depois de tudo que a gente viveu, ela chorar pra mim era um estado máximo de alerta, né? Então eu já tava preocupado. Tipo, na minha cabeça só vinha tipo assim, ai meu Deus, o que tá vindo agora, né? E eu perguntei pra ela, porque ela tava chorando, e ela tinha acabado de ter uma visão linda com Jesus estendendo a mão para ela estava simplesmente desabando de choro, chorando. E eu perguntava, por que você está chorando, meu amor? E ela falava, não sei explicar. E isso para minha mente racional é tipo assim, é inconcebível, né? A minha mente é do tipo assim, cara, como assim você não consegue explicar o que você está sentindo, né? E aí eu não engoli muito bem aquilo não, eu tava meio desconfiado. Eu falei assim, será que é isso mesmo? Mas é bom ou ruim? Eu perguntei. Ela falou, não, mas eu tô sentindo amor. É amor, gratidão, não sei explicar. E eu, tá. Né? Então assim, eu tava numa resistência ali. Eu lembro que a gente entrou numa conversa muito profunda referente a isso e no final das contas, a gente não se entendeu muito bem, né? Ficou um clima meio assim, puta, eu entrei numa resistência que eu não estava aceitando o fato dela não conseguir explicar. Olha que pequeno, né? E aí eu falei, quer saber, vou tomar um banho, depois a gente volta e tal. Só que eu fiquei com isso na minha cabeça, eu fui tomar um banho com isso na cabeça. E eu lembro que cheguei no banho e aconteceu uma coisa muito inusitada. Eu nunca fui de orar muito, sabe? Na verdade,
o que eu fazia era uma coisa muito mecânica, né? Tipo, era aquela coisa do Vedanta, de ficar sentado entoando mantra, né? Um monte de coisa. Ou uma coisa meio umbanda, de ficar acendendo vela e fazer oferenda. Ou uma coisa, sabe? Era sempre uma ritualização, uma coisa mecânica, uma coisa orquestrada, assim, sabe? Nunca tive uma espontaneidade, sabe? De me abrir vulnerável e simplesmente conversar. E isso aconteceu. Naquele momento ali, eu tava no chuveiro e eu falei, cara, eu não tô entendendo, sabe? Tipo assim, tá melhorando, não tá? O que tá acontecendo? Me dá uma clareza, por que eu tô nessa resistência, ela tá melhorando? E eu lembro que uma resposta veio como um clarão, assim. De repente eu lembrei de uma cena, eu lembrei do meu caminho, esse caminho que eu compartilhei com vocês aqui desde o início, falando, né, que eu iniciei meu caminho, a minha jornada nesse caminho espiritual, buscando compreender a fé, né, compreender a espiritualidade, porque eu não conseguia entender dentro da minha racionalidade como que minha mãe tinha acessado uma força que, assim, só aquela força mesmo que fez ela sair daquele lugar, porque para quem já viveu um câncer na família, sabe que chega uma hora que a pessoa se entrega. E nisso que a pessoa se entrega, falece. Então, assim, resistir para não chegar nesse lugar, sabe? Então, eu trilhei toda a minha vida buscando entender isso. E aí me veio essa imagem na cabeça. Você tá há 10 anos nesse rolê, Rafa. E você não conseguiu entender o que sua mãe sentia. E você não consegue entender o que a sua esposa, a sua namorada na época, né, tá sentindo. O que a Gabi tá sentindo. Então me veio um clarão e um peso. Que eu falei assim, tá. É o meu orgulho. É a minha vaidade. É porque com todo o conhecimento que eu juntei, eu não consigo compreender aquilo. Não consigo sentir e nunca senti aquilo. Fiz de tudo, caminhei, fiz ritual disso, fiz daquilo, mergulhei não sei aonde, fiz trabalho espiritual, fiz trabalho mental, fiz de tudo. E não cheguei nesse lugar de me desabar no choro sem saber por que eu tô chorando e sentindo amor. Pra quem sabe do que eu tô falando, é muito mais do que só chorar. É muito mais do que só chorar, é algo muito maior do que isso. E aí eu saí, voltei do banho e me desabafei com ela. Falei, amor, desculpa, o que tá acontecendo é isso, isso e isso. E aí sentamos aqui na mesa de casa. E aí, gente, a gente começou a conversar. Depois que eu desabafei, só uma coisa acontecia comigo, porque eu entrei num estado, e talvez alguns entendam aqui o que eu vou dizer, mas pela primeira vez na minha vida eu estava fazendo justamente o oposto, negando a mim mesmo. Porque depois que eu desabafei com ela e que eu comecei a escutar as coisas que ela começou a me dizer, que eu nem lembro o que ela começou a me dizer, eu sei que ela começou a falar um pouco sobre Jesus, começou a falar sobre o caminho dela, ela começou a falar do Espírito Santo. E ao mesmo tempo que eu estava ali focado, com o olho arregalado, escutando o que ela me falava, eu estava completamente presente do que acontecia no meu corpo. E eu lembro de sentir o meu corpo começar a vibrar. E naquela época, você imagina, diante de tudo que a gente tinha vivido, eu estava com medo. E meu coração começava a ficar ansioso, comecei a, sem entender o que estava acontecendo, mas tinha um pensamento que não parava de pulsar na minha cabeça, que era tipo assim, eu tô cansado. Eu tô cansado porque eu tô há 10 anos me chamando de eterno buscador, sem nunca saciar esse vazio. Eu quero pegar todo esse conhecimento que eu tenho na minha cabeça hoje e jogar no lixo, jogar fora, porque não me serviu de absolutamente nada. Eu tô aqui e na hora que eu mais preciso, simplesmente não é suficiente. Simplesmente não consigo
fazer uma mudança, não consigo ajudar, não consigo... E ainda mais, eu não consigo nem sentir um pouco do que ela está sentindo. Se eu comecei a buscar a fé, eu fui buscar a fé pela razão e estou aqui há 10 anos nisso, sem conseguir jamais senti-la no meu ser de maneira tão profunda. Senti vislumbres, mas nunca a plenitude. Enxerguei a luz da lua refletida numa água, mas não olhei para a lua de verdade, sabe? Nunca havia sentido isso de verdade. Então aquilo me caiu como um peso. Eu falei assim, cara, eu quero... Chega disso, tô cansado. E era um sentimento de impotência mesmo. De não conseguir... De me sentir pequeno, ínfimo, mísero. E aí, diante desse pensamento, simplesmente o que acontece na sequência é que aquela sensação emerge, vem pro meu rosto, de repente desconfigura minha boca e eu desabo num choro que eu praticamente precisei... Ela precisou sair de onde ela estava e sentar no meu colo para tentar me acalmar de tanto que eu chorava e soluçava, com uma voz falando para mim: calma, nada foi em vão, e todo o conhecimento que você tem hoje não foi em vão, tá tudo certo, tá tudo bem. E foi a primeira vez que eu senti algo tão forte, tão poderoso, vindo de um lugar tão alto, quando eu, na verdade, estava me sentindo tão baixo. Tão baixo. Não era sobre eu evoluir espiritualmente, me iluminar para alcançar alguma coisa. Não, era exatamente o contrário. Era internamente uma atitude de me ajoelhar no chão e mostrar o quanto eu sou um nada. E aí, de repente, essa profunda atitude, sabe, de reconhecer a minha pequeneza, me mostrou algo tão grandioso. Ali houve uma mudança. De repente ela me pergunta: meu amor, por que você está chorando? E aí, tudo que eu conseguia falar para ela era: não sei. Tamanho amor que eu estava sentindo no meu peito. E chorava igual uma criança. Chorava como se há 10 anos eu não tivesse chorado. Dali em diante a gente mudou muita coisa aqui. A gente passou a se conectar mais, né, com Jesus, e as coisas foram mudando, foram melhorando, foram progredindo, né? E a gente virou o ano, decidimos limpar completamente nossa rotina, dedicar nossa rotina somente, de fato, a Jesus Cristo e se conectar cada vez mais com Ele. Foi quando eu decidi estudar de verdade a Bíblia. Foi quando eu decidi voltar para a faculdade e me inscrevi no curso de graduação em teologia, né? Então as coisas foram melhorando, assim, foram progredindo e tal, e a gente teve uma sequência, né, de compromissos a partir de janeiro. A gente se casou logo no iniciozinho de fevereiro. A gente tinha uma viagem muito longa pela frente. Mas ela continuava tomando os remédios, continuava, né? A gente tinha esperança de que com o tempo talvez a gente conseguisse fazer um desmame, né, e soltar. E nunca mais me envolvi com xamanismo, etc. E fui me distanciando cada vez mais desse caminho, graças a Deus. E quando a gente viajou, que a gente chegou lá em Portugal, primeiro, que foi a primeira parada, né? De repente ela tem uma recaída, né? Voltou a ficar tudo muito intenso. E aí as preocupações voltam todas, porque até então a gente estava tendo aquele vislumbre de esperança, sabe? Os remédios naquele ponto eram muito importantes, porque até então a grande desconfiança de fato era que essa bendita substância
tinha gerado sérios danos neurológicos, de fato, né, no cérebro dela. Porque, de fato, é o que ela faz, né? A gente vê lá, acha que é tudo sagrado, tudo bonito, a pessoa toma, fuma, começa a se debater no chão. Aquilo ali nada mais é, não tem nada espiritual naquilo. Aquilo, de fato, é uma convulsão acontecendo. Não à toa muitas pessoas espumam, né? Então, né, a gente realmente vê o tamanho do engano, o tamanho da ilusão. A gente já olha para aquilo e ainda acha que aquilo é sagrado. Não, é porque o corpo dela tá trabalhando alguma coisa no ego, enquanto a consciência tá no cosmos. Tipo, pelo amor de Deus, sabe? A pessoa tá convulsionando ali e não tem ninguém fazendo nada, né? Acha que é bonito ainda. Então, assim, danos sérios podem acontecer, né? E não só com o bufo, que é uma substância, né? O DMT, inclusive, o 5-mel-DMT, que é uma substância ainda mais intensa, que, inclusive, vale a pena muito dizer isso aqui. 5-mel-DMT é uma substância proibida no Brasil, que, inclusive, está categorizada na mesma linha lá de outras drogas, como a cocaína, por exemplo. Então, inclusive, é crime, né? Crime que pode envolver tráfico, né? Você fornecer esse tipo de substância. A própria ayahuasca em si tem um DMT que não é o 5-mel-DMT, é uma substância que não tem suas restrições pela Anvisa, mas tem as suas, como é que eu posso dizer, limitações de uso para fins religiosos, né? Por assim dizer, mas tem muita gente que se autodenomina não religioso e está aí trabalhando. Então tome muito cuidado com isso. Então, assim, sérios danos, né, para a saúde física. Então, até então a gente achava que os remédios estavam ajudando a melhorar, mas não estavam. E aí tudo voltou muito intenso quando a gente estava em Portugal. E aí, nessas horas, o que a gente faz? A gente reforça a oração, né? Que era o que a gente estava fazendo, porque remédio já estava tomando. Seguimos nossa viagem e desse jeito a gente foi para a Índia. Então eu cheguei na Índia. Chegando na Índia, a gente desce no aeroporto, vai direto para um hotel que... Na hora que a gente chega no hotel, cara, tipo assim, quase você não via a parede do hotel, assim. Era só estátua de Shiva pra lá, estátua de Shiva pra cá, estátua de, sabe, um monte de imagem. E a gente se sentiu muito mal, de fato, de estar lá. Gabi, então, mais ainda, né? E aí eu falou, não, amor, não tô confortável aqui nesse hotel. A gente falou, quer saber? Vamos embora. Era madrugada, entrei no Booking, achei o primeiro hotel e parti a milhão. A gente foi para outro hotel. Madrugada, chegamos cansados, dormimos, acordamos 2 horas da tarde, morrendo de fome. Falei, vamos descer no hotel, deve ter um restaurante aqui embaixo, a gente vai lá e come. Na hora que a gente sai do quarto, a gente dá de frente com um cara que acho que foi o primeiro indiano não tão indiano que eu vi lá, assim, né? Ele tava bem vestido, assim, aí, muito educado, não olhou para Gabi com olhares maliciosos ou excessivamente curiosos, né, por conta do choque cultural que naturalmente existe naquele lugar. Então, tanto quanto peculiar. E aí a gente entrou no mesmo elevador que o cara, assim, ele tava descendo para a recepção para poder trocar a chave que tinha desmagnetizado. E aí, na conversa com ele no elevador, a gente compartilhou que a gente estava numa viagem, que a gente estava vivendo uma coisa muito espiritual. E ele sentiu de conversar com a gente. Falou, espera aqui um pouquinho, fica aqui com minha amiga que está aqui embaixo, enquanto eu vou resolver o lance da chave, e eu já volto para falar com vocês. Eu falei, tá bom. Nisso que a gente vai lá e fala com a amiga, a gente começa a conversar, ela fala, não, o Abraham, ele é um pastor, ele está conduzindo um seminário aqui em Delhi, né? Um congresso de várias igrejas. A gente falou, como assim, né? Vocês são cristãos, então, é isso? E ela, sim, e hoje é o último dia dessa conferência. E aí isso parecia muito louco, porque na noite anterior o Gabi tinha falado, eu não sei, mas eu acho que essa viagem vai nos conectar com Jesus de alguma forma. E aí, de repente, a gente está ali sentado na recepção, no saguão do hotel,
E aí, para completar, o motorista do carro dele é um Sikh, não sei se vocês conhecem, mas o Sikhismo é uma outra linha também muito presente ali na Índia. É uma vertente também, uma religião muito seguida, que eles, né, que são aquelas pessoas que usam turbante, né, e um Sikh convertido cristão. E aí ele começou a falar sobre a história dele de conversão e que ele acreditava em Jesus Cristo como seu salvador e tudo mais. E a gente falou, cara, tem uma coisa muito louca acontecendo aqui, né? Porque eu tô na Índia, um lugar onde menos de 7% da população é cristã, e a gente acaba de conhecer por acidente um pastor indiano que o motorista do carro dele é um Sikh que foi convertido e é cristão. Que loucura, né? E aí ela falou, vocês querem ir com a gente, né, conhecer essa conferência e tal? A Gabi, essa hora, já estava até chorando, porque dava para ver o quanto era obra de Deus aquilo que estava acontecendo. E aí a gente fala, claro, mas a gente vai comer antes, porque a gente não comeu nada, a gente está sem comer desde ontem. E aí ela fala, não, mas a gente preparou um buffet lá, então vocês vão com a gente, vocês comem lá. Pô, então bora, então vamos. E a gente foi. E foi uma cena muito incrível aquela, porque eu estava de repente na Índia, sentado dentro de uma igreja cristã, na verdade era um prédio, né? Tava acontecendo era um auditório, escutando uma pregação em hindi, que eu só consegui entender o aleluia no final. E Yeshua, que é como chamava Jesus, né? Eu falei, cara, que doideira é essa aqui que está acontecendo? Não parecia real, porque a gente tinha acabado de levantar da cama, a noite muito louca, sabe? O jet lag rolando, e você fala, cara, o que é isso que tá acontecendo, né? E aí, na hora que a gente vai almoçar, a Gabi intuitivamente chega pro pastor e fala assim, pastor, eu queria que você me falasse um pouco da relação de Shiva com Ganesha e com Jesus Cristo. Né, porque até então ele era um indiano, e ela trouxe aquela memória do que ela viveu lá naquele cerimônia de ayahuasca com Shiva falando quem é Jesus. Aí ele olhou pra gente e falou assim, vocês têm umas 3 horas? Porque o meu voo é hoje, eu preciso voltar pra minha cidade hoje no final do dia, então eu poderia almoçar aqui, a gente volta lá rapidinho e a gente senta pra conversar e leva até o final quando eu for de volta pro aeroporto. Falei, caraca, lógico, imagina, a gente não tem programação nenhuma, estamos totalmente livres, vamos junto, vamos nessa. Beleza. A gente vai para uma sala e aí a gente tem uma profundíssima conversa, né, que com certeza não caberia aqui numa live com vocês, mas basicamente foi a primeira vez que eu vi alguém com tanta propriedade falar de ambas as cosmovisões e estabelecer os vínculos entre elas, né? Deixando muito claro a perspectiva que batia exatamente com tudo que a gente vivenciou, sendo que a gente nem explicou nada do que foi. A Gabi só perguntou da relação entre os dois, né? Então, assim, parecia que ele estava descrevendo tudo que a gente viveu, né? E depois de bater esse papo, de conversar, que você imagina a minha situação, né, Rafa? Assim, já deu um bug completo assim na minha mente. Uma epifania mesmo, né? Diante dessa situação, ele sentiu e falou assim, posso fazer uma oração por vocês? Queria muito fazer uma oração por vocês antes de ir. E aí ele fez primeiro em mim, né? Ele veio, tal, orou, fez uma oração. E aí depois ele ofereceu a oração na Gabi. Ele falou assim, depois que eu fizer a oração em você, tudo vai mudar. E ela também não tinha falado absolutamente nada do que ela estava sentindo. Não sei também se estava tão na nossa cara que a gente estava meio caótico, né? Porque a gente tinha chegado de viagem, a gente não tinha nem tomado banho direito, a gente estava com cara de sono, jet lag, tudo misturado, então, né? E vivenciando todo aquele processo. Mas enfim, ele falou, tudo vai melhorar depois que eu fizer a oração em você. E ele caminhou em direção a Gabi, olhou para mim e falou assim, você afastando as cadeiras, se ela cair no chão, você segura ela. Eu falei, caraca, o que vai rolar aqui, né? Porque
Será que vai rolar aqueles exorcismos e tal, aquele pessoal balançando que nem a gente vê nas igrejas? Na minha mente, né, meio preconceituosa, assim, eu já tava completamente incrédulo, assim, tamo aqui, né, tudo certo, porra, diante de tudo que aconteceu, pra gente estar aqui, eu não vou me resistir a nada, né, vou só assistir o que tiver que acontecer aqui, porque diante do milagre de ter encontrado esse cara, das coisas que ele falou, pelo amor de Deus, vai lá, eu vou morar, eu vou ficar aqui de olho sim. Mas com aquela resquíciozinho de preconceito, né. Cara, ele botou a mão na cabeça dela, começou a oração, não demorou, sei lá, 3 frases, na terceira vez que ele chamou o nome de Jesus Cristo, simplesmente eu ver o olho da minha esposa virar, sentada, ela começar a se apertar na cadeira, e quando ele falou, em inglês, né? If you are there, you go down to the floor right now. Né? Tipo assim, se você estiver aí, vai para o chão agora. Com a voz de autoridade, né? Falando. Eu falei, mas como assim, meu Deus? E aí, ela começou a se curvar em direção ao chão. Foi a hora que ele falou, que ele me chamou e falou assim, vai lá. E aí, eu e a esposa do pastor fomos lá, seguramos ela e deitamos ela no chão. E aí começou um processo ali, de debater no chão e se contorcer, até o momento que ele perguntou how many of you, né? Quantos de vocês estão aí? E aí ela abriu, aí o olho dela voltou, ela olhou pro vazio do teto e falou 6. E ele começou a expulsar um por um 6 demônios, 6 demônios atormentando e mantendo ela aprisionada naquela condição que ela estava. Quando chegou no último, ele não queria sair, e ele perguntou o que ela estava sentindo. E eu, naquele processo de tentar, né, traduzir, estabelecer uma comunicação, porque naquela euforia ela nem inglês estava falando, então. E era um grito de sofrimento, de dor, que eu acho que o auditório, que a gente estava numa salinha, né, mas do lado ficava o auditório, acho que todo mundo estava ouvindo. E ela só falava de morte, de morte, de morte. E era, de fato, talvez o mais forte de todos, que estava trazendo todos aqueles pensamentos suicidas para ela. E então, ele continuou o trabalho e, enfim, tirou, né, exorcizou de fato ela, e depois ela voltou. Se perguntar pra Gabi hoje, ela nem lembra o que aconteceu. Eu não sei o quanto vocês que estão assistindo são incrédulos referente a isso, mas não sejam, e tomem muito cuidado. Resumo da ópera, ela voltou, sentou, ele ainda pegou uma água e falou assim, eu vou orar nessa água e você vai beber essa água quando você estiver no hotel, porque tem ainda coisa aí pra sair. Ele orou, a gente pegou, agradecemos ele infinito, que a gente não conseguia entender. Vocês imaginam, gente, que a gente pousou na Índia 2 horas da manhã e às 5 horas da tarde ela estava sendo exorcizada por um pastor indiano na Índia. E aí a gente não tinha nem o que dizer, né? A gente saiu de lá, voltamos pro hotel. No hotel, simplesmente, é muito louco isso, mas a Gabi que eu sempre conheci estava ali, de novo, diante dos meus olhos. Eufórica, transbordante, alegre, sabe? Ela não conseguia nem dormir, mas não era de medo, era justamente o contrário. Era o quanto ela estava, tipo, sentindo vida, se sentindo viva. De madrugada ela lembrou de beber água. Bebeu água e tal. Não deu 10 minutos que ela bebeu água, ela foi pro banheiro com vontade de vomitar. E aí... E não queria sair, não. Ela botou a mão no próprio estômago e falou assim, em nome de Jesus Cristo, que isso saia. E colocou pra fora.
Depois disso, a minha esposa nunca mais teve pensamento suicida, nunca mais teve depressão, nunca mais se esteve nesse lugar. Nunca mais, até hoje. E volta e meia aparece uma coisa ou outra, né? Logo nesses momentos seguintes, nos meses que se sucederam, né? Porque, gente, Satanás está aí e ele tenta, entende? Mas dessas vezes ele batia na porta, só que agora a gente estava com Jesus, entende? E aí ela tinha forças para lutar contra isso. Era muito louco, muito louco. Uma mudança da água pro vinho. Daí a gente teve a vivência na Índia, né? Porque daí sim a gente foi começar a visitar a Índia, conhecer os lugares. E aí foi, tipo... de verdade, até talvez uma outra live a gente fala sobre a Índia. Mas a grande verdade é que as pessoas vão pra Índia com uma ideia muito romantizada da Índia e completamente ignorantes de certas coisas mínimas de direitos humanos, de sociologia, de antropologia, de vivência, de um monte de coisa, e acabam enxergando miséria, achando que aquilo é lindo e que, né, já ouvi pessoas falarem assim, mas o caos de lá é lindo porque tudo funciona mesmo com caos, e eu vi o quanto o caos está dentro de mim, na verdade. Pelo amor de Deus, tem gente morrendo lá, tem gente fazendo cocô na rua, e uma população que vive com menos de $1 por dia, sabe? Enfim, a gente viu a realidade, né? Não foi só um choque cultural, foi a realidade, de fato. Eu costumo dizer que dentro da antropologia, dentro da sociologia existe duas vertentes que falam sobre essa relação nossa com outras culturas. Uma é o etnocentrismo. O etnocentrismo é quando você vai para uma cultura sobre o seu ponto de vista e você acha que o seu ponto de vista prevalece. Então você acaba desrespeitando muitas vezes o aspecto cultural do local porque você acha que a sua cultura é a certa. E existe o relativismo cultural, que é quando você abstém-se de certa influência ou de um olhar mais crítico porque você passa a entender que aquela sociedade vive daquela maneira, então está tudo certo. Então você não interfere, né? Existe, na verdade, uma perspectiva de um pensamento, de uma forma de exercer, de experimentar, de conhecer, que é a antropologia, no sentido mais vivencial, que é quando você consegue emergir na cultura, mas você não relativiza, mas também não se coloca numa posição etnocêntrica. Então você olha a outra cultura e fala assim, cara, beleza, eles vivem assim assado, mas existe um mínimo de direitos humanos e de respeito à dignidade do ser humano que precisa ser vista e ser considerado. Isso aqui não é nada, apesar de ter uma conotação espiritual, isso aqui é completamente desumano. Então eu preciso enxergar isso, né? E isso que eu vejo muitas vezes nessa ilusão que as pessoas têm com relação à Índia. Você vai aprender muito mais de yoga fora da Índia do que na própria Índia. Então, resumo da ópera, a gente só esticou mais tempo na Índia porque a gente foi para o sul da Índia para conhecer, né, para passar uma semana de estudos com o pastor que exorcizou a Gabi. A gente ficou lá junto com ele, junto com o senior pastor também, que é uma pessoa muito sábia, que passou muitos anos da vida estudando profundamente, não só o caminho cristão, mas ele vem de um berço hindu e viveu muitas perseguições naquela sociedade. E foi muito lindo conhecer e aprofundar um pouco mais em certos aspectos bíblicos, né? Tanto na questão teológica, de maneira mais abrangente, como também uma perspectiva da parte mais escatológica, né? Que é a parte que trata um pouco do juízo final e a relação com tudo que está acontecendo dentro da modernidade. Então, foi um processo bem profundo, assim, muito rico, né? De muita clareza, que só somou mais ainda na minha vontade de seguir estudando e aprofundando nesse caminho. E daí em diante, as coisas foram mudando, sabe? A gente conseguiu um respiro quando a gente chegou na Tailândia. A gente chegou na Tailândia, e foi na Tailândia que eu fiz o testemunho, né? Que eu fui compartilhar com vocês um pouco de tudo isso que aconteceu. Mas lá na Índia ainda, quando a gente conheceu o pastor,
quando a gente conheceu o espaço dele, a igreja dele, que faz um trabalho lindo lá, que no meio da pandemia conseguia reunir as pessoas em esquema de drive-in, sabe, para assistir os cultos, etc. Fomos muito bem recebidos, foi o único lugar onde a gente conseguiu ser amparado, ser amado, onde não fomos recebidos por pessoas que estavam, sabe, sei lá, olhando para a Gabi de maneira estranha, enfim, pessoas muito amáveis, muito acolhedoras, assim, onde a gente sentiu um amor tão absurdo. E lá a gente decidiu de fato, né, nosso caminho é isso, não tem outro lugar. Foi naquele lugar que eu decidi, que eu falei assim, a partir de hoje eu não sou mais universalista. A partir de hoje eu não sou mais universalista. Eu entendi o universalismo. Na verdade, hoje, inclusive, não sei se vocês conhecem um professor chamado Leandro Carnal, ele tem uma palestra muito linda que ele fala sobre ele toca nesse aspecto da universalidade, né? Do universalismo. Na verdade, quando a gente começa a trilhar esse caminho, a gente começa a buscar muitas coisas, a gente começa a fazer uma coisa que é uma tendência da nossa geração, que é infantilizar a nossa relação com Deus. A gente começa a dar a Deus a nossa cara, o nosso gosto, a nossa roupa, do jeito que a gente quer, né? Tipo assim, aquela caricatura de Jesus, né, pintado de arte contemporânea, ou a gente começa a dizer, Deus está na natureza, Deus está não sei aonde, Deus está em mim, eu sou Deus, etc. No fundo, a gente está tentando trazer para essa perspectiva aquilo que eu acredito. E isso tem uma razão de acontecer, gente, porque nós somos mais frutos do meio do que agentes do meio, né? A nossa geração foi manchada por uma série de posturas rígidas, principalmente com relação à igreja, que deu origem a um movimento ocidental que a gente chama de secularização, que é o distanciamento das pessoas da igreja, buscando uma liberdade da maneira de expressar a sua espiritualidade. Fazendo isso, a gente acabou voltando à nossa criancinha e começou a moldar a espiritualidade de acordo com aquilo que era do nosso interesse, né? E para piorar essa situação toda, a gente vive hoje uma geração fortemente influenciada pelo acesso a muita informação e que também fortemente influenciada por imigração intensa dos conhecimentos do Oriente para o mundo ocidental. Então, éramos completamente órfãos, nossa relação, né, os nossos avós passaram uma extrema rigidez religiosa para os nossos pais buscaram se ocupar de outras coisas, como formar patrimônio, e não passaram para a gente uma religiosidade, e a nossa espiritualidade ficou para nós, a nossa própria responsabilidade para a gente buscar por aí pelo mundo. A gente foi então buscar. Então, né, fomos em busca disso, buscar um monte de coisa. Para piorar essa situação toda, a infantilização da espiritualidade gera o que a gente chama de customização da fé, que basicamente é você customizar a sua fé. Poxa, vi uma frase de Buda, olha só, interessante, essa aqui, massa, vou acreditar em Buda. Poxa, olha só, esse cara aqui, não, o Kardec falou uma coisa muito interessante, para mim faz todo sentido, né? Poxa, eu quero ter vivido outras vidas, faz muito sentido. Não, mas, pô, Jesus é maravilhoso, eu amo Jesus, né? Aquele altar que tem Buda, que tem São Francisco de Assis, tem Jesus, tem Shiva, tem um monte de gente, né? Então, tipo assim, a gente acha isso legal, a gente acha isso cool, a gente acha isso inclusivo, diverso, né? Então, a gente acaba mergulhando nesse mundo, né? Só que a gente não entende que isso, na verdade, não passa de uma atitude, né, de customizar a própria fé. Na verdade, a pessoa que é universalista, ela não adora nenhum Deus. O seu Deus, na verdade, é o seu próprio ego, é a sua própria conveniência, é o seu próprio interesse. Então, ela vai acreditar no que é conveniente para ela apenas, e não no que, de fato, não vai se aprofundar, não vai criar raiz em lugar nenhum. Porque quando você dá um passo e você aprofunda um pouco mais, passa a necessitar de comprometimento, tem responsabilidade, tem uma relação profunda, etc. A nossa geração não quer compromisso, a nossa geração não quer responsabilidade, a gente quer o contrário, a gente quer liberdade, quer liberdade, quer liberdade. Vide as nossas relações, né? Vivemos uma sociedade líquida.
Então as pessoas estão se relacionando de forma líquida não só umas com as outras, mas com tudo, né? A religião, inclusive, virou uma grande feira. É como se você fosse ali na feira de domingo, ali de São Paulo, e aí passa na feira e aquele que estiver gritando mais alto, alguma coisa que é do seu interesse, você vai lá e pega um pouquinho e leva. E depois você volta para casa com a cesta cheia de coisa, cheia de fruta, né? De vários lugares. Então, a religião e a espiritualidade ganharam uma conotação de consumo também. Eu passo a consumir de acordo com a minha demanda, né? Sendo que quando você vai aprofundar e você vai ver que, sei lá, às vezes diferentes religiões não se batem, dentro de aspectos teológicos são inclusive incoerentes e incompatíveis, mas a pessoa se diz seguidora de ambas. Então, assim, vivemos uma superficialidade completa e aí a gente acaba customizando a nossa fé, né? Então, a partir daquele momento, dentro do grau de profundidade que eu mergulhei na minha vida, e diante da experiência que eu vivenciei, eu falei assim, quer saber? Chega. Para mim, só teve uma coisa de fato que, mesmo que eu tenha virado minhas costas por tantos anos, esteve lá, estendeu a mão e tirou a gente de um buraco, de um abismo, que foi Jesus Cristo. Então sim, dessa vez eu faço uma escolha, porque até então não tinha feito escolha alguma. Eu tinha, na verdade, ido para um monte de caminho, mas nunca tinha me entregado a nenhum caminho. Mas para mim não era simplesmente uma questão de escolha agora. É simplesmente, nem posso dizer escolha, sabe? Mas é óbvio, era óbvio para mim. Para mim fazia sentido eu me ajoelhar diante de Cristo, me batizar, porque agora meu coração pertence a Ele. Então me batizei, nós nos batizamos na Índia. Estou até escrevendo um livro sobre isso, né? Que é uma jornada nada convencional, um encontro com Jesus Cristo na Índia. Então, vivenciamos isso, depois passamos a Tailândia, foi melhorando, etc., até a gente voltar aqui para o Brasil de fato. E aqui no Brasil, a gente começou a voltar para a nossa rotina, viver um novo momento, sabe? Nesse período eu tive muitas questões, na verdade a Gabi melhorou e ela me ajudou, porque depois fui eu, Rafa, que vivenciei várias questões, porque como é que ia ficar a minha relação com yoga, com o meu trabalho, etc. Será que alguma coisa ia mudar? Será que não ia mudar? Eu estava completamente disposto a soltar tudo, sabe? E pedir muita, muita, muita sabedoria a Deus para que Ele me trouxesse uma clareza e me ajudasse a ter consciência dos próximos passos, digamos assim, né? E no final das contas, como Paulo escreveu para os Coríntios certa vez falando sobre a mudança de vida, sobre abdicar de certas coisas, e ele falou, tipo assim, você não precisa mudar a sua vida da água para o vinho, você não precisa mudar nada agora de vez, né? Ou simplesmente largar tudo, etc. Não, comece exatamente de onde você está, entende? Então hoje, se hoje eu me converti evangélico, isso não muda o fato de que eu continuo praticando yoga, que eu continuo ensinando, até porque a prática de yoga em si, ela não é uma prática espiritual, né? Pode ser que você discorde de mim, mas eu hoje tenho essa visão e eu passei anos estudando para entender, separar direitinho uma coisa da outra, né? Pode ser que tenha espiritual se você quiser que tenha, mas ela não necessariamente tem. Então eu fui ressignificando minha relação com o meu trabalho, entendendo exatamente cada ferramenta que eu usei na minha vida, onde que elas entram na construção daquilo que é a minha missão, que é seguir trabalhando, que é seguir oferecendo transformação na vida das pessoas, contribuindo com a busca e o desenvolvimento do aspecto humano, de inteligência emocional, de uma espiritualidade sincera, de um ser humano cada vez mais consciente de si, né? Então, foi uma fase muito delicada, assim, e que várias coisas aconteceram, porque a gente vê que depois que você... É engraçado como eu hoje vejo o preconceito que as pessoas têm com Jesus, que é o mesmo preconceito que eu tinha, né? Então eu vejo a quantidade de pessoas que se afastaram porque a gente começa a falar de Jesus, tem gente que recebe mensagens de pessoas incomodadas, tipo, pelo fato de estar falando de Jesus, sabe?
Tipo, e agora? Você virou evangélico? Você... como é que fica a sua vida agora? Não sei o quê. E a pessoa vai se distanciando. Ou simplesmente pessoas que, na verdade, sustentavam uma amizade com você pelo simples fato de que elas acreditam nas mesmas coisas, né? Mas quando você começa a se expressar, na verdade a pessoa se sente incomodada, ela está muito mais interessada em defender o seu ponto de vista do que chegar e falar assim, vem cá, vamos conversar, vamos trocar ideia, me fala o que aconteceu, sabe? Mas é legal essas coisas, a gente vê porque a gente vê a superficialidade das relações. Então, naturalmente, me perguntaram isso agora, né? Numa recente caixinha que eu abri e perguntaram como que ficou as pessoas e tal. Eu falei, olha, as pessoas naturalmente vão embora, tem gente que vai, tem gente que não tá afim de me escutar falar de Jesus. E tá tudo certo, cada um segue seu caminho. Mas muitas pessoas estão vindo também, né? E hoje eu tô aqui fazendo esse testemunho por diversos motivos, né? Primeiro, porque sim, não tem como, diante de tudo que aconteceu, eu hoje não colocar Deus à frente de tudo, né? Amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, assim, sim, eu vou falar muito, eu vou fazer aqui esse testemunho, mas eu vou fazer outros, e a gente vai falar sobre Deus, a gente vai falar de muita coisa também, falar assim de Jesus e falar do caminho de transformação a partir dele, mas também a gente vai falar de inteligência emocional, também vai falar de tantas outras coisas, mas é compartilhar a minha trajetória, né? E entender que a contribuição com a vida de alguém vai muito além. Outro motivo de estar fazendo isso aqui é justamente porque é preciso fazer um grande alerta, sabe? Porque, de verdade, gente, hoje eu sinto dentro do meu peito um preenchimento tão grande, tão absurdo, que eu não tenho vontade nenhuma de seguir me aprofundando em um monte de coisa igual eu tinha, sabe? Só que ao mesmo tempo não me canso de conhecer Jesus cada dia. É um pouco daquele lance, né, de que quando a gente está nesse caminho, buscando um monte de coisa, a gente acha que está satisfeito, mas nunca está saciado, né? E quando você acaba conhecendo esse preenchimento, você passa a se sentir constantemente satisfeito, né, de verdade, e ainda que esteja saciado também, você segue querendo conhecer mais e buscar mais. E boa parte dos caminhos que eu trilhei foi muito doloroso enxergar a verdade por trás das aparências, entende? E a grande verdade é que nós não precisamos de ferramenta nenhuma para buscar uma conexão com Deus. Tudo que Ele pede é nosso coração. Basta você fechar os seus olhos, se ajoelhar em casa, se reconhecer pequeno e conversar. Igual a gente fazia quando era pequeno, quando era criança, que a gente sentava e conversava com Deus, chamava Ele de Papai do Céu e a gente compartilhava sobre as coisas boas da vida, entende? E aí a gente vai crescendo, a gente vai colocando um monte de filtro. Aí para sentir uma coisa especial eu preciso fazer um rapé. Para sentir uma coisa especial eu preciso entoar um mantra. Para fazer uma coisa especial eu preciso tomar ayahuasca. Para buscar a cura eu preciso buscar bufo. Sabe? E não. Sabe? A gente é tudo muito simples. Tem uma frase de um mestre indiano que fala assim: a vida é muito simples, mas é difícil ser simples, né? Então, assim, a gente complica demais as coisas. E a gente fica colocando filtros e filtros e filtros e filtros, sempre projetando e terceirizando a nossa relação, sabe, com Deus. Como se tivesse o guru, como se tivesse o tal coisa, como se tivesse a ferramenta, ou isso, ou aquilo. É muito filtro que a gente vai adicionando o tempo inteiro. E tudo que a gente precisa fazer é de um lugar de muita sinceridade, de muita humildade, se reconhecer pequeno, ajoelhar e conversar e viver uma vida de comunhão com Deus. Eu sei que tudo que eu falo aqui não é só uma crítica a todos esses caminhos que eu trilhei, não. A gente sabe o quanto, dentro do próprio caminho cristão,
tem muita história de repulsa, de muita dor, de muitas questões. O caminho religioso é cheio dessa rigidez. Mas quando eu falo de Jesus, eu não estou falando de catolicismo. Quando eu falo de Jesus, eu não estou falando daquela visão cristã que veio para o Brasil e catequizou escravos e tentou catequizar os indígenas diante de um monte de genocídio. Não é essa visão que eu tenho. Eu estou falando de Jesus. Inclusive, é dito hoje que se Jesus aparecesse hoje, talvez ele fosse crucificado, inclusive por pessoas que seguem Jesus. Entende? Que se dizem seguidores de Jesus. Só que são fariseus, são pessoas que não estão conectadas com nada, são pessoas que se dizem religiosas, mas são hipócritas. A hipocrisia faz parte desse caminho o tempo inteiro, não só dentro desse caminho mais ortodoxo, antigo, como também todos esses caminhos espirituais. Toda essa coisa de espiritualidade, de caminhos holísticos, de não sei o que lá, sabe? Um monte de gente brincando de espiritualidade, só que, sinceramente, muita hipocrisia e muita falsidade, porque no primeiro momento há de virar as costas, ou você perceber que quando realmente precisa, aquela ferramenta não serve, você vai buscar outra e fica nesse processo. E tome muito cuidado, porque a gente não sabe para quem ou para o que a gente está se abrindo espiritualmente. Por exemplo, o que aconteceu com a Gabi, né, que hoje eu compreendo também, de colocar-se numa posição completamente vulnerável, achar que tomar uma certa substância vai te curar de alguma coisa, quando na verdade você está abrindo o seu campo espiritual para um festim diabólico acontecer dentro de você. Você está abrindo suas portas para convidar todo tipo de mazela a adentrar. E não se enganem, porque você fala assim, não, mas veja, eu cheguei a escutar uma pessoa falar assim, não, mas essas pessoas que tiveram questões, porque quando a gente começou a se posicionar, muitas pessoas começaram a falar também que estavam vivendo questões, depressão, gente que perdeu o emprego porque estava tentando se tratar depois de ter tomado essa substância, Bufalvários, um monte de situação acontecendo. E ainda escuto alguém falar assim, mas esses gatos pingados aí é uma coisa pouca. Veja quantas pessoas estão sendo curadas de um monte de coisa. Gente, o mal do mundo, e aí as pessoas se enganam porque acham que o mal do mundo é somente violento, é aquela coisa sanguinária, aquela coisa, não. O pior mal do mundo é aquele que é o enganador. Não se enganem, gente. O mal do mundo, ele tem poder de fazer milagres também. Só que sabe qual que é a diferença? É que o mal faz milagres e ele te cobra depois. Você vira um escravo. Você começa a intuitivamente se colocando na posição de escravo, sempre barganhando por mais. Faz uma oferenda aqui, faz aquilo ali, e faz não sei o que lá, o tempo todo, né? Em busca de prosperidade, em busca de alegria. Ele vai te dar. Talvez ele te dê realmente a prosperidade. Só que é isso. Tem um preço. E você vai ter que estar sempre ali. Entende? É escravidão. Entende? Enquanto o outro milagre acontece na sua vida quando você entra no desespero, quando você não tem condição de oferecer absolutamente nada. Como é que você pode oferecer alguma coisa para Deus se tudo que tem aqui é dele? Não faz sentido. A oferenda é só uma barganha. Então, não se enganem, porque sim, vai ter gente sendo curada em alguma coisa, mas sendo escravizada. Você vira um dependente, você precisa fazer aquilo o tempo inteiro. E nunca está saciado, precisa sempre de mais. E sempre oferecendo mais. Então não se engane, o pior mal do mundo é enganador. É o falso profeta. É aquela pessoa que está ali, né, que é aparentemente falando coisas bonitas, mas com o coração podre, induzindo pessoas a esse caminho de escravidão. Então, muita coisa mudou de fato, né? Mas eu digo que hoje, na verdade, meu trabalho se fortalece. Se fortalece.
Porque o grande vazio do ser humano é sentir falta de Deus. Só que de um lugar livre, de um lugar leve, de um lugar espontâneo, de um lugar, sabe, conectado com a sua criança, com a sua mais pura essência de fato. E é o que eu tenho testemunhado, cada vez mais que eu tenho levado, por exemplo, essa visão, né? Por exemplo, o nosso trabalho hoje, a gente acabou de vir de um retiro magnífico, mas nós fizemos tudo, teve yoga, teve as práticas, etc. Só que o viver em Cristo é viver em comunhão, é viver em amorosidade, sabe? Então, apresentar Deus, Jesus, através do amor, é para mim uma missão linda, que eu tenho aprendido cada dia, que eu conheço um pouco mais e que eu tenho a alegria de poder falar dele cada dia mais. E espero cada dia poder falar mais sobre isso, né? Então, fica aqui esse alerta, fica aqui esse testemunho para que mais pessoas possam, de fato, abrirem os olhos e quem sabe, se permitirem quebrantar um pouco mais o coração, para enfim, esse vazio que busca tanto ser preenchido possa ser de fato preenchido. E acho que é isso, né? Quem está comigo aqui desde o início, obrigado demais. Sim, eu conheci a União do Vegetal, Manoel. Também conheci a União do Vegetal. Também já participei de trabalhos com eles. Então, acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. Se vocês tiverem perguntas, etc., por favor, meu Instagram aqui, você pode mandar mensagem para mim em direct. Eu vou adorar trocar com vocês, conversar com vocês. Humildemente falando, é a minha experiência, é o meu testemunho, é o que eu vivi. Eu quero que cada vez mais pessoas saibam, mais pessoas se conectem, porque, volto a dizer, nosso viver é um testemunho. Então, que a minha vida seja um exemplo também para que outras pessoas possam fazer melhores escolhas. Eu olho para trás hoje, há um certo tempo, eu olhava para trás e falava assim, nossa, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Hoje eu falo completamente o contrário. Hoje eu me arrependo de muita coisa que eu fiz, mas não carrego culpa. Mas me arrependo genuinamente. Eu ajoelhei diante de Cristo, me arrependi dos meus pecados, me arrependo todos os dias. Me ajoelho diante dele e peço a mesma clareza, e peço as mesmas bênçãos, e me arrependo das coisas que eu faço e peço para ele, porque sozinho eu não consigo lidar com tanta coisa, mas ele vem, intercede e me traz a força que eu preciso. Então, eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz, sim. Eu sei que falar faz com que outras tantas pessoas possam, enfim, fazer melhores escolhas. Fiquem atentos, né? Principalmente quem segue muitos esses caminhos espirituais, holísticos, etc. Gente, a coisa é muito mais simples do que a gente imagina. Eu espero que vocês possam um dia compreender isso que eu estou falando com tamanha profundidade. Hoje eu deixo a você aqui todo o meu amor, toda a minha oração, meu desejo para que os seus caminhos sejam abençoados por Deus e que você encontre muita felicidade no seu caminho. E não se esqueça, né, que diante de qualquer circunstância, diante da pior dor que você pode estar vivendo, diante das suas dúvidas, diante das suas angústias, das suas frustrações, não tenha vergonha, não tenha medo de ir no seu íntimo, no seu quarto, na sua privacidade, se ajoelhar e pedir, porque sozinho você não consegue, porque sozinho você não dá conta. Mas peça por intercessão que o Espírito Santo de Deus há de vir e há de te ajudar. Não perca essa fé nunca. Não deixe que o meio à sua volta diminua a sua fé, diminua a sua vontade de conhecer Deus e não deuses, para que você possa seguir, né, no seu caminho e possa, enfim, encontrar a sua missão de vida, né? Deus é bom o tempo todo. Então, gratidão a todos vocês que estiveram aqui presentes. Fiquem em paz, fiquem com Deus.
E a gente volta semana que vem pra gente fazer mais uma live, pra gente botar o papo em dia, conversar. Fechado? Beijo no coração de todos. E até o nosso próximo encontro. Essa live, sim, vai ficar salva e também vai para outras plataformas para que mais pessoas possam acessar isso. Se você sabe que tem alguém que precisa assistir isso aqui e ser tocado por essa palavra hoje, mas que porventura não esteve aqui, você vai ter a oportunidade de poder mandar isso para alguém, certo? Então, beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Gratidão a todos.